E agora, diretamente do altar da Catedral de Del Castilho, a Caminhada da Fé, com a oração da meia-noite. Que o Espírito de Deus ilumine a todos. Estamos aqui direto do altar da Catedral do Rio de Janeiro para realizarmos mais uma oração em seu favor. Estamos caminhando rumo ao Vale dos Revoltados, onde nós vamos levar agora no mês de julho os seus pedidos, as suas revoltas, aquilo que você não aceita mais na sua vida. Nós estamos também com Campos, tivemos aí um problema no som, mas eu creio que dá para mostrar a imagem aí de Campos, né? O pastor Alex e toda a equipe aí de Campos já está também no altar. Se puder, pode já cortar para eles. Nós temos o bloco de Cabo Frio, que daqui a pouquinho também vai realizar a oração. Nós temos também o bloco de Alcântara, o pastor Santos daqui a pouquinho vai orar conosco. E aqui no altar eu tenho o bispo Randal, o bispo Francisco, os demais bispos e pastores de várias igrejas. Agora, nós vamos tocar em um assunto que Deus não abre mão. Nós falamos, o bispo Randal, que Deus não abre mão da revolta. É uma coisa que Deus não abre mão. Mas tem uma coisa também que Deus procura, que Deus busca, que é a disposição. O senhor observa que a história de Gideão, esse herói da fé, essa história só existe porque ele teve disposição para fazer a vontade de Deus. Veja que Deus buscou um homem que não tinha condição, e nós percebemos que em muitos testemunhos Deus chama pessoas sem condição nenhuma, mas com uma disposição muito grande em fazer o que Deus pede. Geralmente Deus trabalha com esse tipo de pessoa, porque no final de tudo fica claro que Deus queria ser reconhecido. Deus queria que todo mundo soubesse que foi Ele, através de Gideão e daqueles poucos homens, 300, quem livrou Israel. Ele queria a glória para Ele. Então Deus escolhe pessoas que aparentemente não têm condições. Aparentemente, aos olhos da pessoa, ela não tem condições. Assim como aconteceu com Gideão. Porém, ele tinha disposição. É tudo que Deus precisa. A disposição para edificar o altar e colocar ali no altar a sua obediência. A pessoa disposta, bispo Randal, ela não para. O senhor observe, e o bispo Francisco também que está aqui, que o disposto, ele faz o que tem que ser feito. Gideão com medo, mas ele fez, por causa da disposição dele. Deus deu muitos homens para ele, 32 mil, depois tirou 22 mil, depois tirou mais 9.700, mesmo com 300 ele foi. Quer dizer, a disposição faz a pessoa não parar, a disposição faz a pessoa avançar, né? Você vê que quando Deus falou para ele pegar o boi do pai dele, não questionou. Quem tem disposição não questiona, não reclama, não murmura, ele só obedece. É isso aí. Ele vai, ele não olha para trás, ele obedece porque sabe que quem está mandando tem poder para mudar a história, né? Essa disposição, pastor Marcos também está aqui, lá da igreja do Itararé. Do Itararé. Essa disposição, o pastor Marcos, é que Deus quer encontrar nas pessoas. Às vezes a pessoa não tem condição nenhuma, ela está desempregada, endividada, enferma, desenganada, com a família destruída. Quem olha para ela diz assim: essa daí não tem futuro. Só que se ela tem disposição para obedecer à voz de Deus, a vida dela muda. Foi o caso de Gideão. A vida dele mudou porque ele teve disposição. Ele não ficou olhando para as condições dele. Ele tomou atitude para mudar aquela situação. Humanamente falando, aos olhos humanos, era impossível. Mas por causa da disposição que ele teve, ele tomou atitude para mudar aquela situação. É o mesmo que acontece quando a pessoa vem para o altar, obedece, não tem como Deus não mudar a vida dela. Quantas pessoas chegaram na Igreja Universal no fundo do poço, sem nada, mas a disposição fez a diferença. Tem gente que até veio para a Igreja Universal, mas não tem disposição para obedecer, não mudou de vida. Dentro da igreja que muita gente já mudou de vida.
É como o bispo Francisco falou, a pessoa que tem disposição, que está revoltada, não tem questionamento. É para fazer o quê? O que ela quer é mudar de vida. O que ela não abre mão é de ver a grandeza de Deus. Olha o testemunho que eu vou colocar agora. Olha o testemunho que eu vou colocar agora, da Ana Paula, Charles. Testemunho glorioso. Ela teve disposição. E ela disse que a disposição que ela teve no altar mudou a situação dela como atleta. Ela desceu do altar e fez a diferença. Ela fez a diferença como atleta e todo mundo viu. E continua fazendo. Olha como a disposição agrada a Deus, né? É verdade, bispo. Quando a pessoa ela tem a disposição para chegar no altar, ela não precisa ter mais nada. Só essa disposição muda. E foi isso que Deus viu em Gideão. Deus só queria ver isso, encontrou nele e quer encontrar nessa pessoa. E com certeza essa pessoa chegando ao altar com essa disposição, tudo vai mudar para ela. O altar nunca exigiu aparência. O altar nunca exigiu formação. Você pode não ter aparência, você pode não ter formação, não interessa. Você tem disposição, o altar está pronto em todas as Universal para mudar a sua vida. A fogueira santa de Israel é para quem tem disposição. Acompanhe o que aconteceu na vida dela, eu já volto. Ana Paula, conta pra gente como é que era a sua vida, o que é que você fez para mudar, o que é que a fogueira santa tem a ver com essa mudança da sua vida e como é que você está hoje? A Fogueira Santa é responsável, né, por todas as minhas conquistas, porque eu era afastada da Igreja Universal, fui criada dentro da igreja e me afastei. E quando eu voltei, bispo, eu voltei bem numa época de Fogueira Santa. E eu voltei na seguinte situação: com depressão, desejo de suicídio, vida financeira e profissional amarrada, porque na época ainda não era profissional. E todo mundo via em mim uma mulher alta, forte, mas amarrada. Não acontecia. Eu tinha tudo para arrebentar, para ser uma ótima jogadora, mas eu não ia para frente. Vida financeira, na época eu jogava no time, eu ganhava R$1.000 e meu salário estava atrasado 3 meses. Uma revolta muito grande dentro de mim, porque os meus pais, que sempre me criaram tão bem, viviam numa situação, numa casa, que eu odiava a chuva. Porque quando chovia tudo dentro de casa. A ponto de um dia chover tanto que o telhado do quarto da minha mãe voou e molhou todas as coisas dela, guarda-roupa, as roupas. E foi uma situação humilhante para ela. E eu vi tudo aquilo. Também era muito humilhada pela patroa dela, trabalhava muito, ganhava pouco e muito humilhada. Então eu cheguei na Igreja Universal, voltei, para a Igreja Universal, numa situação que nenhuma área da minha vida falava assim, essa área da vida estava boa. Eu tinha problema em todas as áreas. Minha vida sentimental também destruída, porque os meus relacionamentos duravam no máximo 1 ano, e eram relacionamentos de briga, de traição, e eu queria também ser feliz no amor. Então eu voltei assim, destruída mesmo. E eu lembro que quando eu cheguei, o pastor não me conhecia, ele estava pregando para a igreja, mas eu vi como o próprio Deus falando comigo, porque ele falou assim: se o que você tem vai mudar a sua vida, não coloca no altar. Agora, se você precisa de uma transformação, vem com tudo para o altar. E na época eu tinha R$1.200 guardados, que eu morava numa república com outras meninas, era o dinheiro para eu comprar comida, coisas de higiene pessoal e sobreviver até eu receber. Bispo, mas eu vi Deus falando comigo e eu falei assim, eu quero ver se o altar funciona mesmo, se o que eu ouvi na igreja de outros testemunhos é verdade e se Deus tem poder mesmo para transformar a minha vida. Eu não tinha nada a perder. Eu poderia pegar aquele dinheiro e comprar comida, coisa de higiene pessoal, e uma hora ele ia acabar e eu ia ficar na mesma situação ou pior. Então eu peguei todo aquele valor e vim com tudo para o altar. Você entrou na Fogueira Santa mesmo? Entrei na Fogueira Santa. Você fez do jeito de Deus, né? Era o meu tudo. Eu poderia colocar metade e outra metade comprar, ou pegar R$200 e colocar 1.000, mas Deus me pediu tudo. E eu falei, eu vou ficar, meu Deus, eu estou na sua dependência. Eu não morava mais com os meus pais, então, assim, para comer na casa dos meus pais, eu morava numa república, então, pensa. Ficou na dependência total. Eu fiquei na dependência total. E um dia antes, um sábado, roubaram meu celular. Então dava para pegar o dinheiro e comprar um outro celular, mas eu falei, não vai mudar minha vida. Subi no altar, bispo, coloquei meu sacrifício.
Quando eu desci outra pessoa. Porque outra coisa também, eu morria de medo de entrar em quadra. Quando eu entrava para jogar, eu tinha medo Insegura. Insegura, não acreditava no meu potencial, no meu trabalho, tinha medo de errar, eu tremia quando eu entrava em quadro. Quando eu desci do altar, eu desci forte. Até o jeito que eu comecei a treinar mudou. Eu comecei a treinar com força, a me dedicar, a fazer extra. E na época eu treinava com um time profissional, mas eu não jogava, não ia para os jogos. Aí comecei a ter, o meu técnico vendo aquela mudança em mim, começou a me colocar para jogar, me levar para os jogos. E eu entrava assim, eu ia entrar um ponto que eu era reserva. Eu entrava como se eu fosse mudar o jogo, resolver. E aí as coisas começaram a acontecer, porque eu desci daquele jeito do altar. Eu fui transformada ali em cima. A partir dali as coisas começaram a mudar. Meses depois, eu já recebi uma proposta para ganhar 5, 6 vezes mais. Logo depois, tinha o sonho também de ir para a seleção brasileira. Eu fui convocada. Quando eu fiz esse vídeo da Igreja Universal, era muitos anos atrás. Então, eu ainda estava na seleção sub-22. Nós somos campeãs sul-americanas nesse ano. Eu fui eleita a melhor aposta do campeonato. Depois eu fui para a seleção sub-23, fui campeã mundial. E as coisas começaram a acontecer. Aí recebi o Espírito Santo, tudo foi transformado, aquele vazio, aquela tristeza, o complexo de inferioridade, tudo acabou, bispo. Eu passei a ser uma pessoa forte, eu me transformei. Só que ainda faltava um ponto. Eu tinha uma vida financeira abençoada, eu tinha a vida espiritual abençoada, mas eu ainda não era feliz no amor. Eu não tinha um casamento. E eu sabia que arrumar um namorado, eu poderia arrumar, mas eu queria um homem de Deus ao meu lado. Um homem que me apoiasse, que entendesse a minha vida, que me ajudasse a ficar firme na fé. Um homem que tivesse o mesmo espírito que o meu. E eu lembro que na época eu tinha entrada num apartamento e ia comprar um apartamento. E veio a Fogueira Santa. Eu falei, não, o altar já me deu tudo, o altar vai me dar também uma vida sentimental abençoada. Coloquei aquela entrada do apartamento no altar. Meses depois eu conheci o meu marido. Hoje eu tenho uma vida também sentimental abençoada, nós somos muito felizes. Eu aprendi realmente o que é ser amada, a ter alguém que tem a mesma fé que a sua, porque no meio que eu vivo não é fácil. Então ele está sempre me ajudando a permanecer firme, de pé. A minha mãe, que morava naquela casa que eu falei, eu comprei um apartamento para ela, num bairro muito bom da minha cidade, com um condomínio que tem piscina, churrasqueira, quadra, academia. Eu falei, mãe, vai lá, escolhe o apartamento que você quer, que eu vou te dar. Tirei ela do emprego dela, agora mando dinheiro para ela todos os meses. Então toda a minha vida foi transformada. E de altar em altar a gente tem colocado tudo. Tudo que Deus pede, bispo, não é o que eu quero. Porque se a gente for ver pela lógica, se a gente ficar pensando, mas eu vou colocar isso, como que Deus vai me dar mais? Não tem como, é a fé. Deus pede, a gente coloca e logo depois a gente recebe muito mais que supre o que a gente colocou, que não faz nem falta. Quando você desceu do altar, depois que você colocou tudo que você tinha e desceu na dependência de Deus, você desceu com a palavra. E essa palavra trouxe existência a tudo que não tinha na sua vida. Por isso você tem hoje um casamento, você tem sucesso na sua vida profissional, você tem sucesso em tudo. E só para lembrar, bispo, uma fogueira santa que a gente fez, que nós fizemos em dezembro e nós íamos casar em maio. E nisso a gente já tinha comprado o vestido de noiva dela, dos sonhos, a gente tinha comprado as alianças, a gente tinha todo o dinheiro para pagar a festa. E veio a fogueira santa de dezembro e Deus nos pediu tudo. Pediu o vestido de noiva dela, pediu as alianças, e nós fomos e colocamos tudo no altar. 1 mês e meio depois, Deus nos deu muito mais, que a gente fez uma festa muito melhor, a gente fez uma viagem, ela comprou o vestido mais bonito ainda, compramos tudo, e Deus nos honrou novamente. Nunca tiveram medo de ir para o altar? Nunca, bispo. A última Deus tinha pedido a premiação da Liga das Nações. Deus pediu a premiação antes de começar o campeonato. Eu não sabia se ia ter premiação, se ia para a final, nada disso. E Deus tinha pedido, eu falei, amém, tá ligado. Nós colocamos toda a premiação,
o carro junto e mais um valor do meu salário. E agora, como todo mundo sabe, por causa da pandemia, aqui no Brasil, muitos times diminuíram investimento. As meninas tiveram que diminuir salário, alguns times nem vão participar do campeonato. E nós recebemos uma proposta da Europa, né? Eu estou indo para a Turquia mês que vem, um salário assim muito maior do que eu ganhava aqui. Uma proposta que, quando não era crise, na época que estava normal, a gente não tinha tido. E hoje, a gente, no meio da pandemia, a gente tem uma proposta dessa. Compramos outro apartamento agora, em meio à pandemia. Então, bispo, o altar nos deu tudo que a gente tem hoje. Mas, acima de tudo, eu fui campeã mundial, eu realizei o sonho de me casar, eu dei uma casa para os meus pais, hoje a gente vive bem, come bem, mas acima de tudo o Espírito Santo, Ele é o meu maior tesouro, porque Ele me transformou, Ele me trouxe a paz que eu não tinha, a alegria que eu não tinha, a força que eu não tinha, nos momentos de luta, Ele que está ali comigo, me fortalecendo, me direcionando, me mostrando o caminho. Então, Ele é a maior bênção que veio do altar para mim. E até bacana esse momento, porque há 7 anos e meio mais ou menos atrás, lá na João Dias, eu cheguei com o senhor lá e era uma fogueira santa, e o senhor falou assim para mim, se você não tem o Espírito Santo ainda, se você não tem o próprio Deus dentro de você, e você vai vir para o altar, não faça nenhum pedido, peça apenas o Espírito Santo. E eu tinha chegado em novembro, dezembro eu participei da fogueira santa junto com o senhor lá na João Dias, e na vigília da virada eu recebi o Espírito Santo. Graças a Deus, Deus abençoe, hein? Amém. Que coisa gloriosa, né? Ver Deus se manifestando, honrando, mudando a vida de uma pessoa que teve disposição para obedecê-lo. Agora, entenda, ela fez para Deus. Deus disse isso para Gideão: levante um altar para mim. Quantas vezes você agradou você mesmo? Quantas vezes você agradou os outros? Quem nunca comprou um celular para si? Quem nunca deu um presente para alguém? Fogueira santa é hora de agradar a Deus. Ele falou: faça para mim. Ela ia comprar um imóvel para ela, só que ela disse assim: não, é hora de honrar a Deus. Olha quantos imóveis tem hoje. Deu para a mãe, tem uma vida de qualidade. Mesmo em época de pandemia, Deus está honrando. Minha amiga e meu amigo, tenha disposição. Não tenha medo não de ir para o altar, tenha disposição. Entenda que esse momento agora é hora de ir para o altar, de fazer para Deus. Eu não sei o que você vai fazer, eu não sei o que é o seu segundo boi. Eu sei de uma coisa: nessa campanha, quem estiver revoltado, fizer a campanha na palavra de Deus, fizer para Deus, destruir o altar de Baal e levantar o de Deus, você vai ver as maravilhas dele na sua vida. Pode estar certo disso. Nós vamos agora orar. O pastor Israel, lá de Cabo Frio, vai orar. Primeiro vai começar o pastor Santos, lá de Alcântara, depois o pastor Israel de Cabo Frio, depois o pastor Roberto, e eu vou voltar aqui com o pastor João, falando sobre a quarta-feira, essa santa ceia que nós vamos ter. Agora vamos unir a nossa fé, vamos falar com Deus. Pastor Santos, é contigo, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, durante 7 anos o povo de Israel estava isolados dentro de cavernas, isolados com medo, com complexos, isolados dentro de um mundo, meu Pai, de miséria, até que um dia saiu de dentro das cavernas Gideão. Gideão saiu com disposição e com revolta, e diz a tua palavra que o Senhor olhou para ele, se tornou para ele, e daí então o Senhor pôde fazer, meu Pai, a grande obra que o Senhor queria fazer. Assim também essa pessoa, até
momentos antes de começar esta programação, ela estava isolada dentro de um quarto, cheia de medo, de complexo, de depressão, mas ela ouviu a palavra agora do teu servo, ela ouviu o testemunho da Ana Paula, e ela criou dentro de si uma disposição e uma revolta, meu Pai. Então olha para esta pessoa agora, para tirar ela desta situação de miséria, de doença, de sofrimento, meu Pai, para que chegue ao fim, meu Deus, todo o sofrimento que ela tem passado na sua vida. Ah, nosso Deus e nosso Senhor, quando o Senhor viu a disposição de Gideão, malhando aquele trigo, arriscando a própria vida, meu Deus, o Senhor viu também que ele estava pronto para tudo. E há pessoas exatamente assim, meu Deus, nos acompanhando agora, que estão prontas para tudo. O que elas não aguentam mais, o que elas não suportam mais, é viver uma vida de sofrimento, é viver uma vida dentro da caverna, uma vida de humilhação e de dor. Então, meu Senhor, que essa fé, meu Deus, que nós estamos vivendo, venha despertar dentro dela, para que ela venha usar toda a disposição, meu Deus, que Gideão usou em obedecer a tua palavra, colocar toda a vida no altar, e a partir do momento que ela chegar no teu altar, com a vida destruída, arruinada, em pedaços, meu Deus, ela vai descer do altar com a vida transformada, com a vida restaurada para a tua glória. E assim, meu Deus, como o Senhor desceu e falou com Gideão, o Senhor se apresentou para Gideão. Nós estamos usando a tua palavra, meu Pai, o teu caráter. Nós, pastores aqui do altar, clamamos a ti de joelhos por este povo. Gente que chora, que geme, gente que está sofrendo. Tem gente que até o tratamento que ela fazia no hospital teve que parar, e a vida dela está indo só definhando de mal a pior, meu Deus. E essa pessoa tem ouvido uma palavra saída da nossa boca, que não é a palavra do homem, é a palavra do Senhor, e para isso, meu Deus, ela tem se empenhado no altar, assim como ela tem chegado no altar com câncer, com casamento destruído, que ela tem chegado no altar do Senhor sofrendo, até mesmo endemoniada. Ah, meu Deus, que o fogo do Espírito que entrou em Gideão entre também nessa criatura e faça verdadeiramente o milagre aconteceu, como aconteceu na história da Ana Paula, que nós viemos ter também testemunhos grandiosos, meu Pai, para glorificar o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós ficamos de pé agora e levantamos as nossas mãos para orar pela Angola, meu Pai. Meu Deus, o Senhor odeia injustiça, e o que estão fazendo lá é uma baita de uma injustiça. Julga essa causa, amarra o inferno, meu Pai. Seja amarrado todo inferno e não deixa prevalecer contra a tua igreja. Guarda os pastores, meu Pai, não só os brasileiros que estão lá, mas de todas as nações, inclusive os angolanos, moçambicanos, todos os africanos. Abençoe. Eu peço ao Senhor, venha intervir, venha se manifestar, venha, meu Pai, mostrar o teu poder. Se isso revolta a gente, imagine o Senhor. Que todos que oram conosco sejam abençoados, curados, libertos, sim, meu Pai, renovados. Que o Senhor fale com essa criatura, o que é o segundo boi dela, e que ela tenha disposição para te dar nessa campanha. Abençoe o Rio, toma todos nas tuas mãos. Abençoe os que trabalham na área da saúde, abençoe, para que eles sejam guardados, porque eles estão na linha de frente. Abençoe quem nos assiste nos hospitais. Tem gente que quer fazer a fogueira santa, meu Pai, mesmo sem vir na igreja, se recuperando no hospital, ela vai manifestar a fé dela. Abençoe essa gente. Todos que estão na idade de risco, abençoe os pastores lá de Campos que estão orando. Faça justiça para que as igrejas possam abrir logo, meu Pai, e voltar às reuniões presenciais. Abençoe todos aí de Alcântara, de Cabo Frio, de todas as regiões, de todo o Rio, de todo o Brasil, do mundo inteiro. Aonde chegar a nossa oração, que chegue vida, e quem crê diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo, Deus ouviu a nossa oração. Nós vamos nesta quarta-feira ter
essa Santa Ceia especial. Quantas pessoas, o pastor João, elas dizem assim: mas eu pequei, eu errei, e ela foge da Santa Ceia, ela foge. Só que a Bíblia não manda você fugir, manda você se examinar e participar. Porque se tem alguma coisa errada, tem perdão para você, tem misericórdia para você, tem compaixão para você. Por mais que você tenha errado, por mais que você tenha caído, você não ama o pecado, você ama Jesus. Então a Santa Ceia é para todos, independente se você errou ou não. Se você errou, é só a pessoa se consertar, né, João? Na verdade, não é ela abrir mão de participar da Santa Ceia por causa do pecado. O que ela tem que fazer é abrir mão do pecado por causa da Santa Ceia, para ela ter intimidade com Deus, principalmente que nós estamos vivendo num momento decisivo. De destruir o altar de Baal. Exatamente, né? E o mal, sabendo disso, ele vai criar situações para impedir a pessoa de chegar no altar. Por isso, mais do que nunca, ela tem que investir na vida espiritual dela. Quem investe na vida espiritual, vence o mal. Nós vamos, nesta quarta-feira, em todas as Universal, nós vamos ter essa noite da salvação. Nós vamos estar aqui na Catedral 19h30. Vamos ter reuniões o dia inteiro, 7, 10 horas o Bispo Randall vai estar, né? 7 o Pastor Fábio, 10 o Bispo Randall, teremos meio-dia o João que faz meio-dia, né? Teremos também às 3 da tarde o Pastor Marlon, e nós estaremos às 19h30. Na noite da salvação, nessa noite especial. E eu tenho alguns pastores aqui que vão dar o endereço lá em Copacabana. Qual é? Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 686. Lá em? Estrada Marechal Malé, 80, bispo, ali em Realengo, próximo de Realengo. Próximo de Realengo. Lá? Santo Cristo, Rua Cardoso Marinho, 65, 6 da manhã, 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e 7h30. É reunião, hein? Sim, senhor. Muitas reuniões lá. Em todas as Universal, tá bom? E todos os dias vamos estar aqui orando. De segunda a sexta. Segunda, quarta e sexta, direto lá de São Paulo. E terça e quinta é daqui do Rio de Janeiro. Seu pastor está orando por você. Todos os pastores estão na mesma fé. E eu tenho certeza que Deus vai se manifestar na sua vida. Fique com essa chamada e amanhã voltaremos.